Atenção! Solicitamos a todos que mantenham seus celulares desligados ou em modo silencioso. Prezados senhoras e senhores da plateia, senhores candidatos, é com muita satisfação que damos início ao segundo debate para o cargo de diretor-geral do campus Bento Gonçalves do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul. Antes de apresentar as etapas que comporão esse debate, é importante lembrar algumas regras gerais para o evento. Os debates devem ser pautados pelos princípios da ética e pelo decoro acadêmico. As perguntas, tanto dos candidatos quanto da plenária, não poderão ser ofensivas à honra e à imagem de qualquer candidato, nem relativas à sua vida pessoal. Todas as perguntas formuladas pela plenária serão entregues aos candidatos pela comissão eleitoral. O mediador terá amplos poderes para intervir na condução dos trabalhos, podendo cassar a palavra, solicitar compreensão da plenária dos candidatos em manifestações consideradas inoportunas, suspender o debate, além de fazer outros encaminhamentos que julgar apropriados. O candidato que sofrer ataques e ofensas pessoais poderá solicitar ao mediador direito de resposta de até 3 minutos, a ser julgado no imediato momento pela comissão eleitoral local, sendo que o resultado do julgamento deverá ocorrer dentro do respectivo bloco. Não será permitida a utilização de qualquer meio eletrônico, como multimídia, jingles, entre outros. Passaremos agora para a descrição do debate propriamente dito, que será dividido em 7 etapas. Cerimonial de abertura com a leitura do currículo dos 3 candidatos. Primeiro bloco, exposição pelos candidatos de seus planos de trabalho. Segundo bloco, debate entre os candidatos, intervalo de 5 minutos. Terceiro bloco, debate dos candidatos com a plenária, intervalo de 5 minutos. E o último e quarto bloco, as considerações finais dos candidatos. Cada etapa será detalhada do seu início. Na primeira etapa, o cerimonial de abertura, será lido pelo mediador um currículo resumido na ordem do sorteio que foi feito previamente ao início do debate. Esse sorteio vai definir também a ordem das falas dos candidatos para as demais etapas. Pelo sorteio, o primeiro candidato a ter o texto lido é a candidata Marlova Benedetti, o segundo será o candidato Daniel Ayub e o terceiro a candidata Soini Belé. Passaremos à leitura. Marlova é engenheira agrônoma e natural de Garibaldi. Filha de Vasco Mário Benedetti e Marlene Númer Benedetti, é casada com o analista de sistemas Maurício Mozart Lisboa. Cursou o curso técnico em agropecuária na antiga Escola Agrotécnica Federal Presidente Juscelino Kubitschek, formando-se em 1995. Depois, ingressou na Universidade Federal de Santa Maria, onde concluiu o curso de agronomia em 2001 e, posteriormente, fez um mestrado em produção vegetal. Antes de entrar para o Serviço Público Federal, foi coordenadora de controle de qualidade em uma multinacional produtora de sementes e também proprietária de uma floricultura, atividades que contribuíram para a formação pessoal e profissional. Em 2009, adentrou outros caminhos quando assumiu o cargo de engenheira agrônoma no campus Santo Augusto, hoje pertencente ao Instituto Federal Farroupilha. Lá, foi coordenadora de produção e, em 2011, retornou para a Serra Gaúcha, ingressando então no campus Bento Gonçalves, trabalhando nos laboratórios até 2013 e assumindo logo depois a coordenadoria de apoio técnico e didático. Em 2014, outro desafio surgiu e, como técnica administrativa em educação, não deixou passar a oportunidade de novas aprendizagens. Desde então, está como diretora de extensão no campus Bento Gonçalves. Essa é Marlova Benedetti, uma mulher em constante transformação e sempre em busca de novos desafios. Currículo do candidato Daniel. Daniel Martins Ayub tem 45 anos, é licenciado em Ciências Biológicas, mestre em Botânica e doutor em Ciências, com ênfase em Botânica,
na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Daniel é uma pessoa alegre e expansiva, que defende suas posições e assume a responsabilidade de suas decisões. Natural de Porto Alegre, iniciou sua vida profissional no ensino superior em 1998, nos cursos de Biologia e Agronomia da Unijuí. Em 2002, foi contratado pela UBRA para trabalhar nos mais diversos cursos e níveis. Já no ensino médio, iniciou em 2005 no Colégio Nossa Senhora de Lourdes, na cidade de Porto Alegre. Coordenou o Diretório Acadêmico da Biologia da URGS, o DAIB, e foi membro do colegiado do DCE da URGS. Foi representante discente na comissão do PPG da Botânica e diretor do Simpro e Juí de 1999 a 2002, participando de diversas mesas de negociação. Entrou em exercício no então Cefet Bento Gonçalves em 31 de julho de 2008. Atuou como professor dos cursos de Agropecuária, Viticultura e Enologia, Informática para a Internet, subsequente em Agropecuária e o ProEG em Comércio no ensino médio. Do ensino superior, atuou nos cursos de Viticultura e Enologia, de Horticultura, de Análise e Desenvolvimento de Sistemas, na licenciatura em Matemática, na licenciatura em Física, no curso de formação de professores e na Pedagogia. Presidiu a comissão de elaboração do curso de especialização em Educação, Ciência e Sociedade, no qual também é professor. Tudo isso credencia para fazer as mudanças tão desejadas no Campus Bento, porque o Campus Bento pode ser um lugar melhor. Currículo da candidata Sueni Belé. Natural de Bento Gonçalves, Sueni Belé é agrônoma formada pela Universidade Federal de Pelotas. Fez seu mestrado e doutorado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a URGS, e possui formação pedagógica para a educação profissional pelo Cefet-RS. Em 1991, foi aprovada em concurso público na Universidade Estadual de Londrina, onde atuou como professora e coordenadora de extensão do Centro de Ciências Agrárias. Foi professora na UFS e na Escola Agrotécnica Juscelino Kubitschek. Em 2003, foi nomeada professora efetiva no Cefet-BG. Possui experiência na gestão, já atuou como diretora de desenvolvimento educacional, diretora de ensino médio e técnico e diretora de extensão. Visando contribuir com o desenvolvimento da instituição, sempre participou de comissões, conselhos, grupos de trabalho e empenhou-se na busca de parcerias e convênios para nosso campus. Integrou a comissão de cefetização da Escola Agrotécnica, participou da elaboração do primeiro plano de desenvolvimento institucional do Cefet-PG, do convênio com o PIMA, da Organização dos Estados Ibero-Americanos da área da Enologia e Viticultura para estágio no exterior, no convênio com a URGS para a especialização em educação em jovens e adultos, na comissão de estudo das necessidades dos laboratórios, na elaboração de planos de cursos, da SEGAI e foi representante docente no CONSUP. Também coordenou o programa de plantas medicinais, entre outras atividades já desenvolvidas nessa instituição. Primeiro bloco. Para o primeiro bloco, está prevista a exposição pelos candidatos dos seus planos de trabalho dentro do tempo de 6 minutos. A comissão eleitoral avisará o candidato quando faltar 1 minuto para o término da sua fala, levantando uma placa indicativa. Durante esse bloco, serão distribuídos e recolhidos formulários para a plenária realizar perguntas aos candidatos. Esses formulários serão utilizados no terceiro bloco. Pelo sorteio previamente realizado, o primeiro a fazer a exposição é a candidata Marloha Benedetti. Por favor, candidata, a senhora tem 6 minutos. Boa noite a todos. Agradecemos desde já a presença de todos aqui para participar conosco deste momento tão democrático. Quando eu optei pela minha candidatura e resolvi encarar esse desafio, que é um dos maiores que eu já tive, uma das coisas que mais me deu segurança, tranquilidade e que mais me estimulou a aceitar esse desafio foi saber
que mesmo hoje, fazendo parte da gestão como diretora de extensão há 1 ano, eu tenho a total autonomia para montar uma nova gestão, uma nova equipe de trabalho e realmente, em função de tudo que eu tenho ouvido nas conversas que tenho feito, tentar da melhor maneira possível atender as demandas dos 3 segmentos que temos aqui: segmento dos técnicos, segmento dos professores e segmento dos alunos. Primeiramente, como técnica administrativa em educação, eu não acredito na afirmação de sermos apenas técnicos, meros professores, meros alunos. Somos, sim, trabalhadores em educação, todos nós, e estamos aqui, sim, para atender um objetivo principal, que é a educação. E em função dessa autonomia que eu tive para montar uma gestão, para montar uma proposta, eu optei por montar as minhas propostas baseadas principalmente em 6 eixos, que são eles: esporte, cultura e lazer, através do estímulo a atividades físicas que sirvam para a melhoria de qualidade de vida dos servidores, dos alunos, também buscando metodologias para a integração entre essa comunidade de alunos, servidores, familiares. Depois também temos o eixo de educação, tecnologia e inovação, no qual vamos buscar a ampliação e manutenção dos editais que nós temos, que estimulam as atividades de ensino, pesquisa e extensão, a gestão colaborativa, através da qual teremos momentos de diálogo com a comunidade, teremos momentos de ouvir os técnicos, ouvir os professores, ouvir os alunos nas suas demandas específicas e demandas em comum que também existem. A interação com a comunidade, que é algo que já trabalho bastante na direção da qual faço parte e que eu acho que precisamos estreitar esses laços, ampliar essas boas relações que já temos e sim buscar novas em um momento que nós sabemos da crise econômica e política pela qual passamos. Precisamos sim buscar novas fontes de investimento, a qualidade de vida do servidor, a qualidade de vida do aluno, o bem-estar do aluno, que também passa boa parte do seu dia aqui conosco, os colaboradores que muitas vezes passam mais tempo aqui do que na sua casa. E todas essas ações, elas são focadas num ponto principal, que sem esse ponto nenhuma das ações nós conseguimos alcançar, que é o diálogo permanente. Vou ser uma diretora que vai estar disponível para momentos de conversa, para ouvir os alunos, ouvir os servidores e buscar o atendimento dessas demandas, sempre buscando atender o objetivo principal do nosso instituto, o objetivo principal do nosso campus, que é a educação. Todo o nosso foco está baseado na educação e é nisso que temos que pensar. Essas são algumas das propostas que temos para os 4 anos. Não são propostas fechadas, são propostas dinâmicas que podem ser reavaliadas. E isso é um pouco do que eu trago para vocês. Eu que fui aluna aqui, que em 1992 estudei aqui, fiz o curso técnico em agropecuária, ainda como escola agrotécnica, e que tenho muito orgulho de ter voltado para cá 20 anos depois como servidora desse instituto. Então eu faço um chamamento a vocês: a mudança que nós queremos, nós faremos juntos. Muito obrigada. Certo.
mais uma vez, que a plenária não se manifeste nas falas dos candidatos. Passamos agora a palavra ao candidato Daniel para fazer a sua exposição. Por favor, candidato, o senhor tem 6 minutos. Boa noite. Queria saudar todos os alunos e alunas que estão aqui, meus colegas docentes, os técnicos administrativos em educação, que também vieram participar do debate. Saudar o Augusto aqui, que como mediador está repetindo o desempenho, parabéns. Saudar a professora Sueli e a engenheira Malova, que são candidatos aqui e vieram discutir as propostas. Quero dizer da alegria de estar aqui, poder discutir com as duas colegas as propostas que vão nortear o campus nos próximos 4 anos. Vão ser 4 longos anos. Quero enfatizar aqui que eu sou candidato a diretor porque eu estou descontente com a atual gestão. Sou um candidato de oposição à atual gestão a qual a Malova participa, por julgar que o campus não apresenta nenhuma perspectiva de crescimento e que o campus tem que estar assim, muito mais presente na comunidade e por entender que o campus pode ser um lugar melhor. No debate anterior ficou claro, quem pôde observar, quem assistiu, a posição das candidatas em relação ao crescimento do campus e também as suas visões enquanto gestão. Dessa forma, observando o que foi colocado, nos apresentamos como a única alternativa de mudança nesse pleito. Sou novo sim, porque vejo a gestão de maneira diferente do que está proposto. Uma candidatura para a direção ela não surge do nada, ela é uma trajetória. Eu sempre digo que para um docente se candidatar a diretor, ele tem que estar 5 anos trabalhando efetivamente, ele tem que ser doutor, ou seja, ele tem que ter algumas prerrogativas que a lei o impõe para ser diretor. Então essa trajetória toda, para mim, começou lá em 2008, quando eu ingressei no Campus Bento como professor de biologia. Na verdade, eu ingressei como professor de biologia, mas eu trabalhei em vários cursos superiores, e em todos os cursos de nível médio. Tenho uma visão muito ampla do que são os cursos superiores, ajudei a construir o curso de física, ajudei a construir o curso de matemática, então sei muito dos anseios dos alunos do superior, sei muito o que eles buscam nessa instituição e tenho sim condições de responder a esses anseios. Durante a metade da campanha, até agora faltando uma semana para o final, essa que é a metade, eu visitei todas as áreas daquele campus e tive a oportunidade de conhecer um pouco de cada uma das atividades que ocorrem aqui dentro. Claro que a gente tem as mais diversas atividades, a gente não vai conhecer essas atividades da noite para o dia, mas eu vou terminar essa campanha, eu vou terminar essa trajetória tendo uma outra visão do que é o Campus Bento. E isso me deixa muito satisfeito. Esse diagnóstico nos setores me permitiu elaborar um conjunto de propostas que vão fazer parte posteriormente do nosso plano de gestão. O nosso plano está fundamentado em 3 princípios: o princípio do pertencimento e do protagonismo, onde a gente vai procurar desenvolver ações e melhorar a infraestrutura para que todos, alunos, alunas, servidores e servidoras, se sintam acolhidos no campus, que queiram e gostem de vir para o campus, e que se sintam parte importante nos processos de decisão.
que participem e promovam as atividades que ocorrem aqui dentro. Tudo isso para que quando saírem daqui representando o campus, sejam reconhecidos como alunos do Campus Bento. Respeito e valorização aos servidores, às suas áreas e aos departamentos. Eu entendo, enquanto candidato, nós entendemos enquanto proposta, que trabalharemos pela consolidação do ensino médio, mas trabalhamos também para que o ensino superior tenha a sua identidade, que cada nível se torne único e que não ocorra aqui uma transposição entre ensino médio, superior e pós-graduação. Vamos investir firme na verticalização. Só os institutos federais têm essa condição. E esse é o futuro na educação. E o último dos nossos princípios de gestão é a gestão participativa e democrática, onde cada setor elenca suas prioridades e o campus todo vota nas que são mais importantes. Obrigado. Passamos agora a palavra à candidata Sueli para fazer a sua exposição. Candidata, a senhora tem 6 minutos. Boa noite, estudantes, colegas, comissão eleitoral que organiza esse debate e aos candidatos Marlova e a Daniela. Bom, inicialmente eu também gostaria de falar do porquê, o que me levou a participar dessa eleição. E da mesma forma, que talvez que os colegas, essa crença na educação, ela sempre esteve presente na minha trajetória. Quando eu resolvi fazer mestrado e foi já pensando em trabalhar com ensino, com pesquisa, com extensão, esse era o meu sonho que eu consegui nessa trajetória toda realizar, passando pela Universidade de Londrina, pela Universidade de Caxias do Sul e aqui pelo Instituto. E por que isso? Porque realmente eu acredito que é através da educação que a gente pode promover as transformações sociais, econômicas, culturais, a questão da inclusão, superar as diversidades, diversidades raciais, a questão do preconceito, não só do preconceito racial, mas de gênero, todas essas questões que podem ser sim superadas através da educação. E aí eu digo isso que realmente a minha família, minha mãe estudou até a 3ª série. Estava conversando agora antes com o Daniel, que disse que a mãe dele era diretora de escola por muito tempo. E a minha mãe estudou no interior de Bento Gonçalves até a 3ª série. E, então eles nunca tiveram, na verdade, essa oportunidade de estudar, e o que eles nos deram foi isso, foi o estímulo ao estudo, e através dele a gente conseguiu superar dificuldades e hoje se orgulhar da trajetória. Bom, e uma coisa que me orgulha muito também, que não foi falado no currículo, mas é essa questão, já fui paraninfa de várias turmas aqui, professora homenageada, todo ano a gente orienta muitos alunos em estágio, TCC, e isso é um exemplo da realmente dedicação que a gente faz ao ensino, aos nossos alunos e à instituição. Bom, mas falando um pouco de propostas, nós nos colocamos como presença, porque a gente realmente acha que falta, que o Campus Bento pode ser mais presente na comunidade externa, reforçando a nossa importância na comunidade, não só de Bento Gonçalves, na região. Acho que a gente já teve um protagonismo mais forte. Hoje, muitas vezes as pessoas não sabem, nem conhecem assim a instituição. Então a gente acredita que nós precisamos sim ter uma presença mais forte na comunidade externa, que a gestão precisa sim estar mais presente junto aos estudantes,
junto aos setores, né? Nós também estivemos visitando todos os setores do campus e muitas vezes o pessoal meio que se sente abandonado, as suas demandas são esquecidas, mesmo tendo sido colocadas como prioridade. Então, a gente acredita nessa presença, nesse respeito a toda a comunidade, né, aos servidores, atendendo as demandas, valorizando as competências de cada um, estimulando, acho que esse é o papel de um líder também, estimular, né, os servidores a se superarem, né, e esse é um desafio. Como prioridades, né, essa questão do planejamento participativo, a gente também coloca isso, é muito importante realmente que as prioridades sejam definidas por toda a comunidade e que também muitas obras que na verdade estão inacabadas, né, elas sejam com a máxima urgência, né, concluídas, como é o caso de ginásio, de uma série de questões aí, né, de agroindústria, uma série de setores que estão precisando ser concluídos. A questão de investimentos em tecnologia da informação, né, em TI, quer dizer, renovação de computadores, ampliação de laboratórios, esses investimentos que são importantes para a qualidade do ensino, né, e também em relação a todo o funcionamento do campus. Laboratórios também, né, a constante atualização, ampliação dos laboratórios, os espaços aonde os servidores trabalham, no caso dos professores, por exemplo, na avaliação dos cursos, nós temos sido prejudicados porque não temos salas ambiente adequadas, salas para atendimento de alunos, para atendimento de bolsistas, então queremos sim estimular e somos muito felizes, né, a questão de estimular a pesquisa e a extensão, mas dando melhores condições e apoiando os servidores e os alunos nessas ações. Então, nós queremos presença no campus e orgulho de ser IFRS Campus Bento. Segundo bloco. Neste segundo bloco está previsto debate entre os candidatos. Cada candidato poderá dirigir 2 perguntas aos candidatos concorrentes, não podendo fazê-lo para o mesmo candidato. A ordem das perguntas será a mesma do sorteio realizado. Dessa forma, o primeiro a perguntar é a candidata Madova, seguido do candidato Daniel e, por fim, a candidata Soini. Cada pergunta deverá ser formulada em no máximo 1 minuto e respondida em no máximo 3 minutos. Serão permitidas réplicas de até 2 minutos para cada resposta, seguidas de tréplica de até 1 minuto. Pela ordem do sorteio, a candidata Madova irá fazer sua pergunta agora para o candidato Daniel. 1 minuto, candidato. Daniel, os institutos federais, eles foram criados com a meta de formação profissional, procurando atender principalmente às demandas dos arranjos produtivos locais. Uma das estratégias para a formação com excelência de profissionais é o fomento a projetos de ensino, pesquisa e extensão. O que você pensa sobre estes fomentos? O candidato Daniel tem 3 minutos para a resposta. Candidato, a palavra é sua. Existem as mais diferentes formas de fomento quando a gente fala de ensino, pesquisa e extensão. A gente tem as instituições de fomento, como a CAPES ou o CNPq, os próprios editais que a gente participa do Ministério da Ciência e Tecnologia, do MEC, ou do Ministério do Turismo, ou do Ministério do Esporte. Todas essas instituições, elas são fomentadoras de projetos. A gente elabora projetos e submete a essas instituições. A gente ainda tem toda uma parte de fomento interno, que é fornecido pelo próprio Instituto, a partir da reitoria, com as bolsas, e com as bolsas de pesquisa, de extensão ou de
estimular o ensino, né, as bolsas de PIBIC ou relacionadas à licenciatura, mas existem também as parcerias que a gente faz com instituições públicas, outras instituições, junto com outros institutos ou universidades, que podem contribuir, seja com material humano ou seja com contrapartida financeira. Todos esses fomentos vão ser buscados pela gestão. A gente vai trabalhar junto com o diretor de pesquisa, junto com o diretor de extensão, junto com o diretor de ensino, para procurar as instituições e efetivamente trazer esse recurso para dentro do Campus Bento. Claro que uma vez a gente formalizando um convênio, formalizando uma parceria, a gente tem que buscar não só essa parceria estar feita, mas buscar uma contrapartida dessa parceria. Acho muito importante que as parcerias não fiquem só na troca de material humano, mas que a gente possa trazer também alguma coisa, seja de material ou seja de financiamento em dinheiro. E por fim, além de todos esses fomentos que são ou internos ao IFES, ou editais da FAPERG, CNPq, CAPES, ou editais dos ministérios, ou projetos que a gente pode submeter a partir do campus, solicitando verba orçamentária, ainda tem uma proposta nossa que pode ajudar a fomentar todos esses processos, que é a proposta do educador. Candidata Marlova, a senhora tem 2 minutos para a réplica. A palavra está com a senhora. Sabemos sim da importância da disponibilidade desses recursos, desses editais. Eu, como técnica, sempre lutei para que os técnicos também pudessem coordenar projetos de pesquisa. Isso tem acontecido nos últimos tempos, mas ainda só podem os mestres, mas continuamos lutando para que também os com a graduação possam coordenar da mesma maneira que eu, como técnica, coordeno um projeto de pesquisa. Acredito sim que é importante essa disponibilidade, mas o que me preocupa, tanto na extensão quanto na pesquisa aqui no campus, é que sempre devolvemos valores, sempre sobram valores relativos a bolsas, a taxas de bancada. Então eu acho que o que precisamos melhorar, sim, é a questão de fomentar que mais e mais técnicos, mais e mais professores submetam projetos de pesquisa, ações de extensão, para que sim aproveitemos desses recursos, os recursos disponíveis para auxílio a eventos, tanto na pesquisa quanto na extensão. E com isso, então, vamos proporcionar cursos de capacitação para que mais pessoas tenham esse ímpeto de cadastrar projetos, além de apoiar também em editais específicos a publicação de artigos científicos, de livros, tudo isso buscando uma formação plena na área de ensino, pesquisa e extensão, além de, a partir do ano que vem, termos também os projetos de ensino com as suas devidas bolsas. Candidato Daniel, o senhor tem 1 minuto para a réplica. Aproveitando também, é importante ressaltar que a questão de devolver dinheiro ela é uma questão que parte, sim, da gente convencer o professor a participar do projeto, a querer submeter o projeto, mas parte também de uma proatividade da direção de pesquisa e da direção de extensão, que faça um filtro dos editais, que perceba que aquele edital é para determinada área, seja um edital da matemática, que seja um edital das ciências, que seja um edital do turismo, e que esses editais sejam distribuídos para aqueles docentes que têm capacidade de fazer a pesquisa naquela área. A gente recebe muitas vezes, claro, todo esse trabalho de coleta de editais que é muito bem feito pela pesquisa e que a gente recebe frequentemente, mas muitas vezes a quantidade dos editais não está
digamos, filtrado. Pela ordem do sorteio, agora o candidato Daniel para a pergunta para a candidata Soini. 1 minuto, candidato. Vamos lá, senhor. Hoje o assunto é ensino superior e verticalização. Nós temos 3 cursos de nível médio e um que está em vias de ser implementado, e 8 cursos de nível superior, com mais um sendo discutido e mais 2 especializações. A gente tem hoje no campus 300 alunos no nível médio, um pouquinho mais talvez, uns 320, e 1.000 alunos no curso superior. 1.000 alunos. 3 vezes mais alunos no curso superior do que no médio. Porém, a gente chama o campus, quer dizer, a gente não, eu não chamo, mas a gente chama o campus de escola porque foi uma palavra muito usada no debate anterior. A gente se refere como escola. Quais são as suas propostas, efetivamente, para o ensino superior ter identidade e deixarmos a imagem do colégio no passado e investir na verticalização? Candidata, a senhora tem 3 minutos para a resposta. A palavra é sua. Bom, eu vejo que a gente tem uma contradição aí, né? Porque muita gente diz assim, pô, nós ainda temos uma cultura de escola. No entanto, os dados que tu apresenta mostram o contrário. Nós temos 30% de estudantes nos cursos técnicos e 70% de alunos hoje nos cursos de graduação, né, cursos superiores e pós-graduação. Então, por que será que a gente se fala tanto nessa cultura de escola, né? Na verdade, nós invertemos isso. E se a gente fosse seguir à risca a lei de criação dos institutos, a lei de criação dos institutos fala em 50% das vagas para cursos técnicos, 30% tecnólogos, bacharelados, engenharias, e 20% licenciaturas. Dentro desses percentuais, o Campus Bento está bem certinho nas licenciaturas, 20% de matrículas em licenciaturas. Mas em relação aos cursos técnicos, nós estamos bem abaixo. Bom, é claro que essa é uma discussão que tem a ver, assim, muitas vezes, mas isso é para o Instituto como um todo. Bom, tudo bem. Então, se for para o Instituto como um todo, a gente tem campos que estão investindo prioritariamente no técnico e, então, nós, Campus Bento, podemos, sim, investir mais em cursos superiores. Para mim, a questão temos que ter pesquisas, quando a gente fala em atender aos arranjos produtivos locais, que isso está na missão do Instituto, nós precisamos conhecer as nossas demandas. Quais são as nossas demandas? A gente precisa abrir novos cursos superiores, que cursos? Quais são as necessidades? E na questão da verticalização, é claro que se a gente quer estimular a pesquisa, quer estimular a extensão, é muito importante que a gente continue investindo também na abertura de cursos de pós-graduação. Infelizmente, até aconteceu, nos últimos anos abrimos 2 especializações, teremos um mestrado em parceria com outras instituições, então eu acho que a gente tem sim que investir, apesar dessa lógica do Instituto, dessa Constituição, se considera o Instituto como um todo, a gente pode continuar investindo em novos cursos, em cursos de pós-graduação, de acordo com as demandas. E acho que esse estudo ele precisa ser feito. Candidato Daniel, o senhor tem 2 minutos para a réplica. A palavra está com o senhor. Eu continuo enfatizando que o ensino superior não tem identidade e a gente tem uma proposta muito clara em relação a isso. O que acontece hoje no ensino superior é que a gente tem cursos, a gente não tem o ensino superior. Tu ouve, tal curso não tem aula tal dia. Não é o curso que tem aula. Tu tem uma instituição de ensino superior, tu pode fazer as disciplinas que são comuns a todos os cursos naquele horário que ela é oferecida. A gente tem disciplinas que são comuns, como português, matemática, estatística, que são comuns a vários cursos, só que nenhum aluno
da alimentos pode fazer essa disciplina na matemática ou vice-versa. Infelizmente, a questão da identidade do ensino superior está muito relacionada ao ensino médio. Se pegou o ensino médio, se transpôs para o superior e a gente tem curso. Um aluno não tem a opção de escolher fazer uma disciplina de manhã, não tem. Dependendo do curso que ele se matriculou, ele não tem essa opção. E para mim, no meu entendimento, isso está caindo de maduro já na ordem do dia. Eu falo isso desde que eu estou aqui no ensino superior. Isso são 7 anos. Eu não consigo entender como um aluno não pode optar fazer uma disciplina no outro curso. Tem disciplinas que são ofertadas somente no primeiro semestre em todos os cursos. Ele reprova na disciplina e tem que esperar um ano para fazer, que é uma disciplina do básico. Se ele tivesse a oportunidade de cursar em outro curso, a disciplina ele poderia ter feito em outro turno, em outro horário. Eu acho que temos que trabalhar sim com os cursos que a gente tem para torná-los de excelência, para que se possa ter identidade de ensino superior. Candidata Sueli, a senhora tem 1 minuto para a réplica, por favor. Professor Daniel, eu acho que essa questão das disciplinas, elas podem sim ser feitas, né? E isso a gente tem trabalhado, eu faço parte do NDE do curso de Horticultura e estou participando do plano de curso de agronomia e a gente tem justamente trabalhado nos planos de curso para tentar aproveitar disciplinas básicas, né? Então, por exemplo, matemática, português, disciplinas que existem em vários cursos. Só que isso é uma questão de construção de PPC, a gente tem que otimizar isso, com certeza. Então, se a disciplina num determinado curso é 45 horas, vamos abrir um novo curso e manter a mesma coisa, 45 horas, a mesma ementa, para que o aluno possa, sim, fazer essa disciplina independente. Com isso, a gente otimiza a carga horária do docente e dá também mais possibilidades para aquele aluno que reprovou. Temos que avançar, é claro, essa questão, mas a gente ainda tem limitações até de espaço, de salas, tudo isso para a gente ter uma estrutura mais adequada. Pela ordem do sorteio, agora é a vez da candidata Soeni fazer a pergunta para a candidata Marlova. 1 minuto. Bom, Marlova, tu disseste assim que o teu programa, né, ele está baseado bastante na questão do diálogo, né, que essa é uma questão bem importante. E aí no primeiro debate falaste rapidamente de uma proposta chamada Café na Sexta. E eu gostaria de que tu falasse mais dessa proposta. A candidata Marlova tem até 3 minutos para a resposta. Candidata, a palavra é sua. Obrigada pela pergunta, Sueli. Na verdade, essa é uma das propostas que vem ao encontro das demandas que nós temos sentido nas conversas com os setores. Então, nós vamos montar uma agenda, um calendário, onde toda semana um setor vai estar reunido com o diretor. Vamos também integrar os alunos para ter essa conversa também nos diversos níveis. O que a gente sente é que tanto servidores quanto alunos precisam ser ouvidos. E essa questão também de ter um espaço, ter um momento para falar o que está fazendo, quais as atividades que está desenvolvendo, o que está sentindo de necessidade para atender o seu trabalho. E às vezes ainda não temos esses canais. E não é todo mundo que tem a iniciativa de ir lá, bater na porta do diretor e pedir 1 minuto para conversar. Então, a diretora vai se dispor a fazer isso e não somente ouvir, mas também dar retorno sobre as demandas e estar disponível para essas conversas, às vezes que não sejam somente demandas, mas um relato sobre a rotina, sobre em que trabalho vem fazendo, se é uma licitação, quais itens estão sendo licitados, se é uma obra, quais os problemas que estão acontecendo com essa obra. É um momento de conversa. A questão do nome nós apenas sugerimos, mas enfim,
vão ser momentos de diálogos com todos os segmentos, de levantamento de demandas, e depois essa mesma equipe, esse mesmo grupo vai voltar para que também tenha um retorno sobre essas suas demandas. Candidata Soeni, a senhora tem 2 minutos para a réplica. Por favor. Pelo que eu entendi, os setores seriam convidados a vir na direção conversar com as pessoas. Eu acredito que é muito mais importante da direção ir até os setores, conhecer em loco os problemas que estão ocorrendo. Quer dizer, é super importante esse diálogo, essa transparência, essa proximidade, essa presença, mas eu acho que é muito importante que não só o diretor-geral, os diretores sistêmicos, eles visitem os setores para verificar em loco os problemas que estão ocorrendo, ter essa proximidade maior, tanto com estudantes quanto com os servidores. A gente acredita que essa questão da liderança, ela tem muito esse papel de estimular não só os servidores, os alunos, a abraçar causas, a acreditarem, essa questão da motivação, A gente falava antes que sobram recursos, às vezes, da pesquisa, da extensão, quer dizer, motivar as equipes, motivar o servidor a realmente estar participando, a estar submetendo o projeto, mostrando onde é que tem uma oportunidade, onde é que a gente pode evoluir, superar uma dificuldade. Então, e a questão muito também do exemplo. E para que todo mundo tenha, então, essa vontade de abraçar, de superar desafios e, com certeza, com muito diálogo, com muita presença em todos esses momentos. Candidata Margot, a senhora tem 1 minuto para a réplica, por favor. Na verdade, sim, foi uma maneira de falar, mas eu acredito que a eficiência do objetivo seja conseguida de uma forma mais ampla, se sim, o deslocamento for o inverso, se a diretora for até os setores, se visualizar em loco quais que são as demandas. Pode ser que tenha algum momento que sim, os servidores, os alunos sejam chamados ao gabinete para também entender um pouco do funcionamento do gabinete, mas na maioria das vezes nós iremos até os setores, eu irei até os setores, os diretores sistêmicos irão até os setores para marcar essa disponibilidade em conversar, em atender as demandas, em fornecer explicações, em tudo que for necessário aos setores. Vamos iniciar a segunda rodada de perguntas. Pela ordem do sorteio, retomamos com a candidata Margot, que terá 1 minuto para fazer a sua pergunta para a candidata Soeni. Soeni, dado o contexto de redução orçamentária e instabilidade política do país, considerando que estamos no 3º ministro da Educação em menos de 1 ano, e também considerando nossa potencialidade intelectual para a confecção de projetos visando a captação de recursos externos, quais as suas propostas para viabilizar a execução desses projetos? Candidata Soeni tem 3 minutos para a resposta. Candidata, a palavra é sua. Com certeza, com esse quadro de redução e principalmente de investimentos, e quase pela metade o orçamento, nós vamos ter que buscar cada vez mais recursos extra-orçamentários, estimular os servidores a submeterem projetos, a fazerem parcerias, para a gente buscar recursos através de vários editais, também através de parcerias público-privado. A gente tem convênio com a FAURGS, onde a gente pode elaborar, então, projetos, e em parceria com empresas, e com isso também está
podendo trazer recursos e além de para dentro do campus. Então eu acho que é muito importante sim, fortalecer as parcerias com universidades, com a Embrapa, buscando também, muitas vezes junto nas propostas, outros campos, com todas, não só entidades, buscar apoio, por exemplo, no caso do BIM também, do Ibravin, todas as entidades que a gente tiver, né, presentes aqui na região, fora também, e também dessas parcerias público-privadas. Outra proposta que a gente tem, além da proposta da incubadora, que também é uma proposta que outros candidatos também trazem, e que a gente tem no campus Porto Alegre, por exemplo, parceiros que podem nos ajudar a implementar, também é da cooperativa e escola, mas com um viés de realmente fazer projetos educacionais, projetos de cultura, projetos de pesquisa, para nos ajudar também na comercialização dos nossos produtos e também como uma forma mais ágil de gerir esses recursos, principalmente mais para coisas menores também, não para grandes investimentos, a questão da cooperativa, né? Mas a gente acredita muito, então, também nesses projetos de fomento externo, estimular os nossos servidores a participarem desses projetos para a gente conseguir verbas via FINEP, via CNPq, CAPES, vários órgãos, o Ministério MDA, Ministério da Agricultura, existem editais de extensão também, inclusive eu já aprovei um projeto no edital PROECT, que foi construída a estufa, foram 80 mil reais quase que a gente conseguiu através de um projeto de extensão. Então eu acho que a gente tem que estimular, sim, todos os servidores, né, a participarem dessas propostas, abraçarem a causa e arregaçar as mangas para buscar recursos. Candidata Margot, a senhora tem 2 minutos para a réplica. Na verdade, o meu questionamento seria mais como a viabilização, sim, e aí entramos realmente na questão da FAURS, que é a Fundação de Apoio à Universidade do Rio Grande do Sul, que desde 2014, desde novembro, nós podemos estar utilizando ela para propiciar esse tipo de convênio. Nós temos 2 decretos, então, que fazem com que se viabilize, sim, a execução desses projetos. É o decreto 8240 e o 8241 de 2014. Então, primeiro, ele regulamenta os convênios que vão propiciar a transferência de recursos, porque os convênios que lidam com transferência de recursos, eles não são os convênios normais que nós assinamos. E o 8241, que ele se refere à aquisição de bens e contratação de obras também através das fundações, que tudo isso, todas essas legislações, enfim, nós temos que seguir, porque não basta termos um projeto aprovado, mas sim temos que saber as maneiras legais de fazer com que esses recursos cheguem aonde tem que chegar e que consigamos seguir, sim, as leis que regem o sistema público. Candidata Soini, a senhora tem 1 minuto para a réplica. Eu já tive a oportunidade de fazer projetos com a FAURGS quando eu estava no doutorado na URGS, e nós coordenei um projeto de pesquisa para elaboração de um produto novo para uma empresa, e realmente é muito importante que o campus, que o Instituto como um todo tenha essa possibilidade. Durante muito tempo a gente pensou em criar uma fundação nossa da instituição, mas a burocracia é muito grande para se fundar uma fundação, desculpem. Mas eu fico muito contente que a Pró-Reitoria de Pesquisa tenha abraçado essa causa de fazer o convênio com a FAURGS, e hoje a gente tenha essa via, para operacionalizar, viabilizar essas parcerias, principalmente com empresas. A
Agora o candidato Daniel pode fazer sua pergunta dentro do prazo de até 1 minuto para a candidata Marlova. Por favor, candidato. Marlova, um dos itens da avaliação institucional é aquele que fala da verticalização do ensino no IFES. No relatório de 2014, aponta-se como necessidade a implementação de projetos de verticalização do ensino envolvendo os cursos de pós-graduação lato sensu e estrito sensu, bem como o esforço para integrar docentes e estudantes nessa perspectiva. Quais propostas tu tem, tendo em vista que hoje o campus só tem 2 cursos nessa qualidade? A candidata Marlova tem até 3 minutos para a sua resposta. Candidata, a palavra é sua. Na verdade, esse eu acho que é um dos pontos mais discutidos no ensino, porque muito se fala em verticalização e integração dos currículos, mas muitas vezes nós estamos com cursos, e principalmente no nível técnico, com uma carga horária muito alta, que isso não permite que tenhamos momentos para discutir essa verticalização, momentos de integração entre as diferentes modalidades, os diferentes níveis. Então, penso que precisamos reavaliar a carga horária desses cursos, repensar essa questão, e também penso que uma das maneiras de possibilitar esse maior diálogo entre os envolvidos, entre os técnicos e os docentes, é criar fóruns de discussão de coordenadores de curso também, com representantes desses diversos níveis, para que se busquem juntos alternativas, maneiras mais eficientes de se conseguir realmente essa verticalização. Candidato Daniel, o senhor tem até 2 minutos para a réplica. Por favor. 2 coisas importantes aqui que cabe ressaltar em relação ao ensino superior. A gente analisando o princípio da economicidade, se eu tenho uma disciplina que ela tem horário em 2 cursos diferentes, eu junto essa disciplina, é uma turma menos. Isso reduz o espaço físico, reduz o professor, a gente tem condições de fazer isso. Quando a gente pensa em verticalização, a gente pensa realmente em pós-graduação. O que me preocupa quando a gente fala de verticalização e pensa em pós-graduação é quando a gente vê que um curso de pós-graduação, qual presidia a comissão, que foi o curso de Educação, Ciências e Sociedade, o qual foi formulado durante 1 ano de trabalho e que passou por 2 anos de audiência pública, de reparo, de reconstrução, de idas e vindas à pró-reitoria e a todas as instâncias, ser aprovado e 2 anos depois ser implementado com a primeira turma. Me preocupa quando tu olha cursos sendo ofertados sem sequer terem sido discutidos ou sequer terem sido analisados pela comunidade, e cursos que a gente nem tem profissionais em quantidade para suprir. Isso me preocupa quando a gente olha a gestão e não se respeita os encaminhamentos, quando a gente não observa a condição que deveria ser analisada e que deveria ser praticada para todos os cursos. Eu não estou dizendo que a gente tem que ter um curso assim ou um curso assado. Eu acho que quando a gente tem um protocolo para elaborar cursos e aprovar cursos, ele tem que ser o mesmo para todos os cursos. E isso não acontece. Candidata Marlova, a senhora tem 1 minuto para a réplica. Por favor. Apenas algumas considerações. Essa questão de condensação de turmas me preocupa um pouco quando falamos em aulas práticas. E aí, às vezes, se escuta alguns professores dizendo que não é interessante que se tenham turmas muito grandes para a condução de aulas práticas. Quanto ao respeito às condições para os cursos, já foi falado no outro debate também, concordo, serão respeitados. E eu acho que uma das maneiras também de se garantir isso é o que já vai acontecer a partir do próximo ano, que é uma demanda que é a criação do comitê de ensino. Isso também vai ser bastante útil para esse tipo de discussão, e sim que se sigam todos os
preceitos, todas as normativas vindas para a criação de novos cursos. Pela ordem do sorteio, agora é a vez da candidata Soeni dirigir a sua segunda pergunta, no tempo de 1 minuto, ao candidato Daniel. Por favor, candidato. Daniel, já que tu falaste em PDI também, né, vou seguir no PDI. O nosso PDI em vigor, né, 2014-2018, ele prevê, então, para os próximos 4 anos, a abertura de apenas 3 cursos. Tá? Tu não achas que isso é pensar pequeno? Candidato Daniel tem 3 minutos para a resposta. Por favor, candidato. Concordo plenamente. Eu acho que é pensar pequeno. Infelizmente, a visão de gestão que eu tenho, né, foi sempre de pensar em, primeiro, vamos arrumar a casa? Sim, vamos arrumar a casa. Nós temos cursos que têm deficiência, nós temos os cursos integrados, que são integrados no papel, nós temos o problema no superior, que a gente já comentou aqui, nós temos a questão do ensino de pós-graduação. Todas essas questões, sim, devem ser discutidas e a gente deve organizar a casa. Mas eu acredito que ter a intenção de crescer faz do gestor um cara de visão, faz um cara ambicioso procurar dar visibilidade, dar protagonismo para aquele lugar que ele está fazendo a gestão. Quando tu tem um gestor que se predispõe a crescer 3 cursos, é porque ele não quer que o campus tenha visibilidade. Para mim, olhar um PDI e enxergar que Ibirubá, que é um campus que tem 3 anos, com todo respeito a Ibirubá, não estou desfazendo do campus, é um campus novo que está em implantação, ofertar 12 cursos e olhar para o PDI do campus 3 e ver isso, eu concordo. Para mim, é muito pouco. Nunca, em hipótese alguma, eu tenho a expectativa de crescer sem arrumar a casa, longe disso. Mas se eu arrumo a casa, fica muito mais fácil de crescer. Eu posso ajustar as cargas horárias, eu posso integrar realmente o que deve ser integrado, isso vai sobrar espaço físico e período. E quando eu falo de juntar disciplinas, eu não estou falando aqui de disciplinas práticas, eu estou falando de disciplinas que são comuns no ensino superior, sim. Que às vezes tem 3 turmas com 15 alunos, onde poderia ter uma, e aí eu teria 2 professores a menos, e isso a gente não consegue fazer por falta de identidade. Sim, professora Sonia, eu acho que é crescer muito pouco. Eu acho que a gente pode aspirar um crescimento maior, mas isso tem que estar presente, isso tem que estar presente na cabeça do gestor. Candidata Soeni, a senhora tem 2 minutos para a réplica, por favor. Eu tenho a mesma visão, Daniel, e eu fui diretora de ensino médio no ano de 2010, eu tenho aqui por acaso os dados daquela época, nós tínhamos 1.742 matrículas, e um dado de maio desse ano, 1.275. Tá? O campus Porto Alegre tem mais de 13.000 alunos, né? A gente viu realmente nesses últimos anos todos os campos crescendo bastante, e até essa comparação com Ibirubá, o município de Ibirubá, eu nem sei quantos mil habitantes tem Ibirubá, mas deve ser bem menos do que Bento Gonçalves, né? Eu acho que a nossa comparação seria talvez com Erechim, que é uma cidade do mesmo porte de Bento, mas Erechim também é um campus que tem 5 anos, que foi, né, formado com a constituição do Instituto e já tem mais de 1.000 alunos também. Então, eu concordo que eu acho que a gente, quando a gente fala também dessa questão do protagonismo, de valorizar a história da instituição, mas pensar, né, em continuar crescendo, ocupar um espaço na comunidade, é nesse sentido. Eu acho que o Campus Bento, que foi protagonista para formar o Instituto, porque se não houvesse um Cefet, não teria, foi da junção da Escola Técnica de Porto Alegre, Escola de Sertão e a Escola Técnica de Rio Grande, sim, desses 4 campos, mas se não houvesse um Cefet, não poderíamos ter nos credenciado a constituirmos um instituto.
Então, eu acho que a gente foi perdendo, né, uma força e nós temos que marcar uma presença mais forte no Instituto como um todo. Candidato Daniel, o senhor tem 1 minuto para a réplica. É importante também, quando a gente fala disso, lembrar que a reitoria é aqui do lado. Quer dizer, é impressionante, quando a reitoria era aqui dentro, porque a reitoria, o primeiro ano foi no campus, a gente perdeu aluno. É inconcebível ter diminuído a quantidade de alunos quando a gente tem uma reitoria aqui perto. Esse caso de poder crescer, de querer crescer e de impor isso a uma reitoria que saiu daqui de dentro, tem que partir da gestão. O que acontece? Muitas vezes a gestão acaba se apagando frente à reitoria e não aproveitando o fato dela estar aqui. A gente poderia muito mais aproveitar este fator do lado aqui e pressionar para que sim, voltemos a ser protagonistas que éramos para a criação dela. E chegamos ao final do segundo bloco de debate. Nesse momento, os candidatos terão um intervalo de 5 minutos para interação com seus assessores. Retornamos em 5 minutos. Prezados senhores, iniciamos nesse momento o terceiro bloco do debate. Nesse bloco está prevista a interação dos candidatos com a plenária. Serão escolhidas por sorteio 3 perguntas que serão dirigidas aos candidatos simultaneamente. O mediador fará a leitura de cada pergunta em até 1 minuto e cada um dos candidatos terá até 3 minutos para a resposta, seguindo a ordem do sorteio. A pergunta, então, o tema da pergunta é merecimento do voto. Ela foi feita por um aluno. A pergunta, então, por que você acha que merece nossa confiança? O que lhe destaca dos demais candidatos? Pela ordem do sorteio, a candidata Marlova tem até 3 minutos para responder a partir de agora. Por favor, candidata. Primeiramente, obrigada pela pergunta. Acho que essa é uma ótima pergunta para os 3 candidatos. Eu vejo que não existe magia nas minhas propostas. Existe sim uma metodologia de trabalho proposta e uma definição dessas propostas. Buscamos sim uma nova visão. Como eu falei anteriormente, sim, hoje eu sou diretora de extensão. Mas essa será uma nova gestão, uma gestão baseada nos princípios que eu trago, na questão do diálogo, da disponibilidade para conversar, na visão de futuro, na busca, no retorno pelo protagonismo do campus. E quando eu falo em protagonismo do campus, que valorizemos também. É importante termos cursos novos, sim, é importante, mas precisamos valorizar os cursos que nós temos. Falamos em tantas falhas, vamos atender estas falhas para que consigamos, sim, atender aquilo que temos, formar alunos de excelência, atender aos arranjos produtivos locais, e essa é a minha busca. Essa é que voltemos a ter o protagonismo que tivemos no Campus Bento, que sejamos reconhecidos como Campus Bento Gonçalves, fazendo parte de um instituto, que busquemos essa institucionalidade, porque só vamos ser um campus forte quando tivermos também um instituto forte. Volto a dizer, minhas propostas são baseadas no diálogo, na questão de valorização do bem-estar dos servidores,
dos alunos, na questão de busca por atender algumas demandas que já estão esquecidas, mas que vamos novamente atrás disso para atender a isso e sempre buscando ouvir todos os segmentos na busca pela igualdade de condições, igualdade de oportunidades entre técnicos, entre professores e sempre buscando, primando pela educação de qualidade. Agora é a vez do candidato Daniel responder a mesma pergunta. Você tem até 13 minutos, candidato. Bom, podemos começar dizendo que eu sou o único candidato que declaradamente sou oposição. Então eu me sinto assim, construir a ideia de ser diretor neste sentido, e as pessoas que estão junto comigo sempre construíram propostas que não foram implementadas, ou que não foram ouvidas, ou que não foram trabalhadas na gestão. A gente tem um conjunto de propostas que vem sendo apresentadas desde o primeiro dia de campanha. Quem acompanhou a nossa campanha pôde ver, e é muito bom saber que boa parte dessas propostas que estão lá expostas no mural, que foram postadas no Facebook, são compartilhadas hoje pelas duas candidatas. Eu fico muito feliz de ter sido o protagonista nas propostas e poder ser acompanhado por elas. Tenho sim uma visão diferenciada do que é o ensino superior, do que é o crescimento da instituição. Acho que a instituição tem profissionais de excelência para produzir cursos de excelência, e nós precisamos sim usar todo o potencial desses colegas, desses docentes, e mesmo dos técnicos administrativos na educação. Como a Marlova coloca muito bem, são excelentes pesquisadores, têm um trabalho de ponta aqui dentro e devem ser valorizados também, tanto quanto os docentes nos seus grupos de pesquisa, nos seus trabalhos de pesquisa, nas suas intervenções. Tenho propostas bem concretas que podem ser executadas e que estão dentro da ordem do dia. Poder instalar aqui uma incubadora, ou poder ter aqui uma ação de mediação de conflitos, são situações que podem muito bem serem implementadas sem nenhum impacto orçamentário. Eu ouço muito falar na crise que não vai ter dinheiro, mas nós podemos muito bem prestar serviço pela FAURGS. E a gente pode prestar serviço de várias análises que são simples, como água-solo, respeitando, claro, toda a certificação que esses laboratórios devem ter, mas isso vai entrar como recurso para nós e não se faz. Então, muitas das propostas da gente estão expostas, o nosso plano de gestão está sendo elaborado, vai ser apresentado nos setores na semana que vem. E aí, a partir daí, convoco vocês. Sim, vocês querem mudar, se não estão satisfeitos como estão, vocês só têm uma opção. Por fim, é a vez da candidata Soini responder a mesma pergunta. Você tem até 13 minutos. Por favor, candidata. Bom, começar dizendo que tem mais de uma opção, né? Mas tudo bem. Bom, pessoal, por que que eu acho que eu mereço o voto de vocês, então? Eu acho que a primeira questão é a questão credibilidade. E aí eu acho que a trajetória da gente na instituição, desde que a gente trabalha aqui, deve ser levada em conta. Eu passei, sim, por alguns momentos em que eu tive cargos de gestão. Na verdade, eu sempre fui convidada a participar da gestão depois que a gestão já estava andando. Em momentos, assim, às vezes, de dificuldade, alguma questão assim. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: eu acho que a gente tem que avaliar o que a pessoa faz em todos os momentos, não só quando ela está num cargo, mas desde que eu trabalho aqui, no primeiro ano, eu já passei minhas férias de julho elaborando os PPCs
que a gente estava transformando todos os PPCs para competências. Quer dizer, sempre vesti a camisa do Instituto, trabalhei estimulando os alunos a fazerem pesquisa, a fazerem extensão, representei os professores no Consup, naquela época até os técnicos administrativos estavam com uma representação também que não representava muito, eu acabava repassando todas as informações para os técnicos. Então, acho que assim, sempre lutei pela instituição, independente de estar ou não num cargo. Tá? Nunca fiquei fazendo, digamos, oposição irresponsável. O que a gente se propõe é a ter uma posição diferente, uma posição mais marcante, a fazer diferente. A gente comenta mesmo que muitas propostas são parecidas, não quer dizer que o Daniel largou as propostas, essa questão de incubadora tecnológica, de buscar recursos também através de cooperativa escola, de convênios com a FAURGS, tudo isso, porque ninguém vai reinventar a roda. Nós temos regimento, nós temos documentos, cada diretoria tem atribuições. Se a gente fizer o que está nos documentos, as atribuições de cada diretoria, a gente vai ter cumprido os objetivos. Mas eu acho que a gente tem que avaliar isso, gente. Liderança não é nenhum super-herói. A gente não está fazendo promessas e não surgiu assim de paraquedas. A gente tem uma trajetória aqui na instituição e eu convido, quem fez essa pergunta também, a conversar com o pessoal que trabalha aí há mais tempo e sabe da nossa trajetória para ver se realmente tem credibilidade ou não. Vamos sortear agora a segunda pergunta. É a minha. Essa pergunta foi feita por um docente, por um professor. O tema da pergunta é sobre abertura de novos cursos. Candidatos, quais são os planos em relação aos processos de abertura de novos cursos diante da perspectiva de orçamento para os próximos anos? Pela ordem do sorteio, a candidata Soeni tem até 3 minutos para responder essa pergunta. Por favor, candidata. Bom, a questão de abertura de novos cursos, a gente tem que ter várias informações na mão, Uma delas, para começar, nós temos que fazer um estudo sério de como que nós estamos, como está a carga horária dos professores, quais as áreas que a gente tem uma carga horária mais folgada, que a gente tem condições de ter um aumento da carga horária daqueles professores, então, e fazer uma projeção, não é só de um semestre, de 2 semestres, não, é uma projeção com relação aos cursos que ainda não têm todas as turmas abertas, a gente verificar quais as áreas, então, que a gente tem mais folga, que a gente pode trabalhar. A questão de verificar, como a gente comentou, as demandas locais, as necessidades que a gente tem, a questão de infraestrutura disponível, e a perspectiva também de novas vagas, então, para professores, não só professores, também técnicos administrativos, porque muitas vezes a gente pode ter uma deficiência a nível de laboratórios, então a gente tem que verificar também essa questão, todo o apoio, todo o pessoal de apoio para a área do ensino. Mas eu acho que uma das questões principais, nós temos que fazer um estudo sério dessa questão de distribuição de carga horária por e cada área, a questão de perspectiva de vagas, verificar a infraestrutura disponível, as necessidades, cada curso tem necessidades diferenciadas. Por exemplo, como eu comentei, a gente está participando agora do curso de agronomia, nós temos que fazer um levantamento sério. Bom, o que nós temos, o que está faltando, o que a gente precisaria investir e, é claro, ter o pé no chão, para não também abrir algum curso que depois que a gente não vá poder estar atendendo às necessidades desse curso. Mas a gente acredita que é possível, sim. Existem, acho que 2 cursos também que o pessoal está estudando,
ir fazendo esse estudo de viabilidade e tem que analisar todas as situações, mas as principais são essas: recursos humanos, infraestrutura e a demanda, avaliar criteriosamente. E eu acho que é possível sim, em algumas áreas, a gente abrir novos cursos mesmo neste cenário de cortes. Agora é a vez da candidata Marlova responder a mesma pergunta. Você tem 3 minutos, candidata. Essa pergunta é semelhante à que me foi feita pelo Daniel no último debate, e eu mantenho meu posicionamento, que vai ao encontro do que eu falei no outro debate e ao encontro do que a professora Sueli falou agora. Eu acho sim que devemos atender às demandas, eu acho sim que devemos pensar na verticalização, e isso pensamos quando criamos a especialização em enologia e também daqui a um tempo mestrado em enologia. Também no ramo das licenciaturas, quando temos licenciatura, especialização e no futuro mestrado em educação. Devemos sim pensar em atender aos arranjos produtivos locais, mas devemos pensar sim, no ponto que eu bati no outro dia, que é o protagonismo dos cursos que nós temos, que é manter os alunos que nós temos nas salas de aula, que os alunos permaneçam aqui, tentar sempre diminuir a evasão, formar alunos que sejam profissionais, que sejam absorvidos pelo mercado de trabalho, que estudemos o mundo do trabalho e também que pensemos como vamos ter mais alunos aqui. Às vezes nós sabemos que a procura por alguns cursos ela não é muito alta, então devemos pensar nisso também. Em relação à diminuição do número de alunos, do número de matrículas de 2010 para cá, na verdade o que nós temos é que os nossos números de 2010 eles não são fidedignos, porque nós sabemos que tínhamos alunos que tinham 2 números de matrícula. E aí, realmente, se compararmos o número de matrículas de 2010 com agora, esse número vai ser diferente. E, além disso, atendendo a uma demanda da comunidade, o curso de enologia, que na época tinha 2 entradas, passou a ter somente 1. Então, tudo isso também reflete nessa diminuição do número de matrículas. Por fim, é a vez do candidato Daniel responder a mesma pergunta. 3 minutos, candidato. Obrigado. Bom, quando eu digo que eu sou oposição, é porque eu tenho uma visão diferente. Infelizmente, eu já disse, eu acho que nós temos sim que cuidar dos cursos que estão aqui, dos cursos que a gente apresenta, dos cursos superiores temos sim, mas nós temos que enxergar mais longe. Ninguém vai concursar professor para as áreas que nós já temos, porque essas áreas já têm os professores aqui. E a gente sabe que precisa trabalhar com a distribuição da carga horária e não contratar novos docentes. Quando tu propõe um curso novo, que é o que a gente está fazendo, professora Sueli, discutindo o curso de agronomia, obviamente que vai surgir a demanda por profissionais. Precisa mais um técnico, precisa mais 2, 3 professores dessas áreas. E para isso, conseguirmos isso junto à reitoria, devemos ser propositivos. Vamos propor o curso e dizer, o curso só vai sair quando tiver esses docentes. Pode ser que a gente chegue lá e escute, olha, infelizmente os concursos estão suspensos, nós não vamos poder atender. O curso não vai sair, e isso é uma irresponsabilidade. A irresponsabilidade está no fato do curso sair e nós nem brigarmos por docentes nesses cursos. Isso é, sim, responsabilidade. O que a gente precisa? A gente precisa ter uma visão onde os cursos que vão ser abertos, vão ser consolidados e atendem, sim, os arranjos produtivos locais. Quando é que os arranjos produtivos locais foram ouvidos sobre os cursos do Instituto? Então, abre-se os cursos
aos critérios que não sei bem quais são definidos, e os arranjos produtivos locais não são ouvidos. Não tem uma audiência pública, não tem uma discussão com a comunidade, nem interna nem externa, do que se deveria abrir. De novo, no meu entendimento, concordo com as colegas no sentido de se arrumar a casa, mas discordo plenamente quando a gente não tem uma visão de crescimento. Sim, devemos propor 10 cursos para abrir 2, 3 e trazer profissionais dessas áreas. O que aconteceu no passado? Nós tínhamos isso, contratamos profissionais para determinados cursos e esses profissionais tiveram que ser mobilizados para outros campi porque o curso aqui não se efetivou. Quer dizer, a gestão conseguiu contratar um professor e não abrir o curso, o que é mais difícil, é mais fácil abrir um curso e não contratar o professor. Vamos sortear agora a terceira e última pergunta da plenária. É uma pergunta feita por um docente. O tema da pergunta é integração entre áreas. Pergunta: qual sua proposta para a integração entre as áreas humanas e técnicas tecnológicas, considerando o foco dos cursos ofertados no campus Bento Gonçalves? Pela ordem do sorteio, o candidato Daniel tem até 3 minutos para responder a partir de agora. Por favor, candidato. Muito obrigado pela pergunta, eu tenho o maior orgulho de responder essa pergunta. Na verdade, a gente tem proposta de integração das mais diversas. Tá? Nós pudemos botar em prática ano passado uma proposta de integração feita no curso de especialização em Educação, Ciências e Sociedade. Nós conseguimos juntar o professor Jader, o professor Delaíra, a professora Carolina, eu, o professor Franco, o professor Jader, a professora Carolina, o professor Delaíra, o professor Franco e eu. 5 professores em uma sala de aula, para falar para os alunos sobre temas relacionados às ciências, como água, como energia, aulas colegiadas, como a gente chama. Como é que se constrói isso? Se constrói a partir de reuniões. A gente fazia uma reunião para definir o eixo, uma reunião para definir o tema, uma reunião para definir o assunto, se juntava para discutir o que cada um ia apresentar. Muitas vezes os slides eram os mesmos, porque a gente conseguia sentar e pensar muito parecido. E é isso que falta. O que falta é as áreas sentarem para conversar. É básico, é simples, é pegar o professor e dizer: professor, por favor, sente aqui, converse com este, porque certamente tem algum conteúdo seu que me interessa ou algum conteúdo teu que me interessa. E é esse propósito de diálogo que a candidata Marlon coloca aqui, que a candidata Soini coloca aqui, muito bem, que falta no nosso ensino integrado. Infelizmente, ou talvez seja um problema da carga horária ou das atribuições, ou muitas vezes até do tempo que a gente toma, a gente não consegue juntar as humanas com as exatas para conversar. Mas existe sim, a gente consegue fazer, a gente conseguiu construir. Então eu fico muito feliz que venha essa pergunta para que os professores se deem conta, os docentes daqui se deem conta, que eles não precisam se reunir não só entre eles. Muitas vezes tem técnicos qualificados nas áreas que nós estamos falando que podem ajudar, inclusive numa aula de laboratório, ser integrada. Poder construir diferentes formas de abordar o mesmo conteúdo. Se nós conseguimos fazer na especialização, por que você não consegue fazer no médio ou no superior? Seria muito mais fácil de juntar esses professores. Fico muito feliz que essa pergunta tenha vindo, porque sim, conseguimos fazer. Se falta vontade, vamos cativar a vontade desse professor a partir do diálogo.
Agora é a vez da candidata Soini responder a mesma pergunta. Você tem 3 minutos, candidata. Bom, eu acho que é muito importante a gente promover essa integração, a valorização, né, das áreas das ciências humanas. Se a gente quer formar cidadãos críticos, como que nós não vamos estimular, né, a gente vive a todas, né, as ciências humanas, a gente vive numa sociedade hoje em crise, né, com cada vez mais intolerâncias, e a gente precisa promover, sim, todas, né, as discussões, se a gente quer formar, né, cidadãos críticos. Uma questão com relação a integrado, eu tive a oportunidade de trabalhar na proposta do PROEJA, quando da criação do PROEJA, e nós tínhamos as redes temáticas. E no primeiro ano, encerrou o primeiro ano, na época eu estava na direção de ensino, e eu assistia, né, a professora Fernanda até filmou, as apresentações finais dos alunos, todos os professores juntos, um único trabalho avaliativo, onde todas as áreas, todas as disciplinas participaram. Foi, né, muito legal, a gente fazia um trabalho muito bonito, que foi exemplo para a implantação do PROEJA em várias escolas. Eu digo escolas porque naquela época, né, a gente era CEPET, mas em vários campos, em vários CEPETs, né, por aí afora. Uma outra experiência que a gente teve também foi quando a gente integrou o curso de agropecuária. Nós escrevemos um plano de ressignificando o ensino agrícola, e no currículo nós colocamos o projeto integrador, onde todos os professores tinham no seu horário 1 hora onde eles se reuniam para a gente organizar as atividades integradas. Então, assim, está faltando reunião? Sim, está faltando reunião. A gente não conhece nem os colegas que trabalham, às vezes, na mesma turma, com a mesma turma. Tá? Então, assim, está faltando diálogo, está faltando encontro para a gente poder organizar essas atividades integradas, para a gente poder qualificar o ensino. Acho que a experiência desse ano da Olimpíada de Filosofia também foi maravilhosa. A gente eu orientei 2 ou 3 trabalhos, mas teve vários trabalhos do programa de plantas medicinais, que é um exemplo também de integração, onde vários, né, assuntos foram discutidos com o viés da filosofia. Por fim, é a vez da candidata Marlova responder a mesma pergunta. Você tem até 3 minutos, por favor. Agradeço a pergunta da plenária. Eu acredito que se vê muito isso acontecer na nossa Semana de Educação, Ciência e Cultura. E eu acho que sim, devemos fortalecer esse evento que nós já temos, que reúne trabalhos das mais diversas áreas e reúne grupos para discutir isso junto ao Salão de Iniciação Científica também, e ampliar esses momentos de exposição de trabalhos, de conversas. Também o estímulo à redação de projetos de pesquisa, ações de extensão que agreguem mais do que uma área, mais do que um professor, mais do que um técnico. O estímulo também à formação de grupos de discussão entre professores e técnicos de áreas distintas, para que aprendamos também a divergir sobre alguns pontos e também buscar soluções para essa integração. Fóruns de discussão entre coordenadores de curso também, de cursos distintos, de áreas distintas. Acredito que isso tudo leve ao diálogo que nós temos falado, a maiores momentos de encontro entre professores, entre técnicos de áreas distintas, buscando sim atingir este objetivo. Com essa resposta, terminamos o 3º bloco do debate. Nesse momento, cada candidato terá um intervalo de 5 minutos para a interação com seu assessor.
retornamos nesse mesmo tempo. Neste bloco, os candidatos farão as suas considerações finais no tempo de até 6 minutos. Seguindo a mesma ordem do sorteio, damos a palavra à candidata Marlova. A senhora tem 6 minutos, candidata. Bom, chegamos ao fim, então, do nosso segundo debate. Agradeço mais uma vez, porque as pessoas que aqui estão querem realmente participar desse processo democrático. Como eu frisei em todas as salas de aula em que eu passei, é muito importante que os alunos também conheçam os candidatos, conheçam as propostas dos candidatos, exerçam esse seu direito, esse seu exercício de cidadania. Agradeço também aos candidatos, estamos quase no final desse 1 mês de campanha e conseguimos todos manter a serenidade, sabendo que, independente do resultado, estaremos todos trabalhando juntos e buscando um campus melhor. E esse exercício de democracia é que nos vai fazer escolher a visão de futuro que queremos para o nosso campus. E essa visão de futuro é no que se baseiam as minhas propostas, a minha metodologia de trabalho, baseada na questão do diálogo, da democracia, do oferecimento de condições iguais, de oportunidades iguais para técnicos e professores, do bem-estar dos alunos. E que bom saber que todos falam em protagonismo. Então temos a certeza que, independente do candidato que for eleito, nos próximos 4 anos nós teremos o protagonismo do campus Bento Gonçalves dentro do Instituto Federal. Essa é a minha bandeira, é isso que nós temos que buscar e fazer com que o nosso ensino seja realmente reconhecido ali fora como o ensino do campus Bento Gonçalves, pertencente ao Instituto Federal. Sabemos que pequenas coisas, pequenas mudanças, às vezes nos trazem grandes benefícios. É nisso que eu penso, que pequenas mudanças do dia a dia, no tratar o colega, no gestor tratar o seu colega, entre alunos, entre servidores e alunos, essas pequenas mudanças, elas trazem grandes benefícios na nossa convivência. E o papel do bom gestor é motivar. Motivar o técnico que está ali trabalhando ao seu lado, motivar os professores, motivar os alunos para que se sintam bem aqui dentro, que essa seja, sim, uma extensão da sua casa, porque muitas vezes, como eu já falei, passamos mais tempo aqui dentro do que na própria casa. O bom gestor, ele deve estar disponível para ouvir as demandas, para atender essas demandas, ou simplesmente para tomar um chimarrão no setor do colega. E eu estarei disponível para isso, até porque eu adoro tomar chimarrão. E essa questão também de interpretar as demandas vindas dos diferentes segmentos, saber o caminho para tentar solucionar essas demandas, ou que seja simplesmente para dizer: olha, colega, não tem como atender isso, nós não temos recurso para isso agora, mas o caminho será este. Que pelo menos isso também possamos fazer, se for uma resposta negativa, mas que essa resposta seja dada. Nós temos sim que consolidar o ensino, pesquisa e a extensão no atendimento aos arranjos produtivos locais e sim, buscando esse protagonismo no atendimento a essas demandas. Ressaltamos aqui que o curso de agronomia, a especialização em viticultura, o mestrado em educação, são todas demandas que foram levantadas em uma audiência pública, sim. E o nosso
o nosso papel aqui é ouvir essa demanda na audiência pública, visualizar o que necessitamos para atender essa demanda e buscar, sim, o atendimento, buscando o fortalecimento da verticalização, que é um dos nossos objetivos principais, no fornecimento de um ensino técnico profissionalizante de qualidade. Vamos, sim, fazer as mudanças que todos querem. E eu convido vocês para, juntos comigo, fazermos essas mudanças. Muito obrigada. Vem ser uma boa. Passamos imediatamente a palavra ao candidato Daniel para as suas considerações finais. O senhor tem 6 minutos, candidato. Obrigado. Queria agradecer a oportunidade de participar dessa discussão, agradecer os alunos e alunas que estiveram aqui, servidores e servidoras que ficaram aqui até esse momento, todo mundo cansado, com fome, mas interessados em tudo que foi discutido aqui e para bem fundamentados poder escolher o candidato. Várias discussões surgiram aqui, a gente falou da questão que eu quero reforçar ainda da identidade do superior, falou da questão dos cortes no orçamento, falou da questão dos projetos dos fomentos, não foi? Com vários assuntos aqui que são de interesse de toda a comunidade. Desde o início da campanha eu sempre busquei ser propositivo, mostrar propostas, mostrar atividades concretas que possam enfrentar os problemas que a gente tem. E fiquei muito feliz da recepção dessas propostas. Vejo que muitas delas foram bem aceitas e isso me garante que eu estou no caminho certo. Quando eu falo lá na questão, principalmente do ensino superior, que um aluno não pode fazer uma disciplina, é porque essa disciplina não está disponível para ele. Não é que ele não possa poder fazer. É que a disciplina não está disponível para ele ou colide o horário, ou não está ofertada num período que ele possa se matricular. Também quero ressaltar que vocês podem escolher entre os 3 candidatos aqui aquele que se identifica mais com a sua forma de pensar. Acho que o Campus Bento é um lugar onde a gente tem cursos de excelência, tem profissionais extremamente capacitados, mas no que eu tenho trabalhado a campanha inteira, ele pode ser um lugar ainda melhor. Reforço a ideia que eu sou professor do ensino superior, trabalhei em vários cursos do ensino superior, conheço a realidade de quase todos esses cursos e tenho condições de fazer as mudanças para que o ensino superior construa a sua identidade, inclusive em relação à representatividade dos alunos. A gente esteve discutindo com o pessoal do médio e com o pessoal do superior que é importante que a gente tenha um DCE aqui dentro, que esse DCE seja representativo dos cursos superiores e dos cursos do médio. Que o curso do médio, que os 3 cursos do médio tenham um representante nesse Diretório Central dos Estudantes, acho que é muito importante para que esses alunos tenham força e também possam exigir suas demandas. Acreditamos que a alternância de cargos é uma grande vantagem na sociedade democrática. Isso muda o olhar sobre os departamentos e oxigena as funções, permitindo a rotação de pessoas à frente a projetos. Então, sou muito favorável a que se rote os cargos. Me sinto preparado para assumir a direção do campus. É um grande desafio que eu me dispus a enfrentar na campanha e que estou disposto a enfrentar depois da campanha. Faltando uma semana para terminar a eleição, a campanha, na verdade, uma semana da eleição, a gente vai intensificar o debate, intensificar as visitas nas salas de aula, nos departamentos, levando todas as nossas propostas. Se vocês não tiveram a oportunidade de acompanhar, não tiveram a oportunidade de ver, a gente vai estar pelo campus
Manhã, tarde e noite, na semana que vem, né, segunda, terça e quarta, quinta-feira é o dia da votação. Vocês podem me encontrar no corredor, no refeitório, na cooperativa. Eu vou estar ocupando todos os espaços aqui dispostos a ouvir a demanda, né? E se vocês também que estão nos setores aí não tiveram oportunidade, em função da greve ou em função do horário, de conversar comigo, pode vir procurar, conversar, trocar ideia, ouvir as propostas, para que fiquem mais tranquilos na hora de exercer o direito de votar. Quero ressaltar aqui que o que eu estou propondo é uma atitude de mudança, mas, de novo, ressalto que eu não posso ser a mudança sozinho. O fato de querer mudar tem que, sim, efetivamente partir de cada um. Se você tem vontade de mudar e enxerga em mim uma fonte de mudança, eu chamo você a juntar-se a gente e discutir as formas de mudar. Nós vamos ficar aqui mais 20 anos, ou pelo menos eu vou ficar aqui mais 20 anos e vou ter as duas como colegas, e tenho certeza que qualquer um de nós que assumir a direção vai poder contar com os outros dois para que realmente a gente opere essas mudanças no campus. Quero convocar vocês para construir um lugar melhor, melhor de trabalhar, melhor de estudar, melhor de viver, porque o Campus Bento pode ser um lugar melhor. Obrigado. Por fim, passamos a palavra à candidata Soini. Candidata, a senhora tem 6 minutos. Boa noite também, agradeço a presença de todos que vieram para ouvir as nossas propostas e também, da mesma forma, é claro, me junto ao discurso dos colegas de que a gente vai continuar lutando pelo campus, pelo Instituto, independente de vencer ou não a eleição, mas é claro que a gente está aí para vencer. Bom, mas, pessoal, eu gostaria de finalizar só, queria fazer um esclarecimento com relação à questão das matrículas, tá? Não é matrícula, então não tem duplicidade, é aluno matriculado. O que ocorre é que em 2010 nós tínhamos cerca de 360 alunos em EAD, curso técnico de informática em EAD, e também tínhamos parcerias com cursos em Veranópolis, Feliz e Casca, tá? Mas se a gente tirar todas essas parcerias e o EAD, nós vamos estar praticamente com o mesmo número de alunos, sendo que com um número bem menor de docentes também que nós tínhamos naquele período, tá? Então a gente acredita sim que nós praticamente encolhemos, o número de alunos ao invés de termos crescido. Bom, mas então, encerrando, eu gostaria de colocar que nós não estivemos na gestão nesses 4 anos, nós também queremos fazer diferente, mas não de forma irresponsável. A gente valoriza a trajetória toda da instituição, a história da instituição, as conquistas que todas as direções que passaram aqui pelo campus conseguiram, mas a gente quer sim marcar uma presença, ter posição, não se omitir. A gente vê muitas vezes a direção se omitindo de decisões ou demorando muito para tomar decisões, 15 meses, 18 meses, às vezes, para que se decida alguma coisa. E a gente quer, então, ter sim uma postura mais firme, uma postura mais presente. E essa questão da presença, tanto também no diálogo com as entidades estudantis, ouvindo as demandas dos estudantes, na questão de expandir, de consolidar e expandir a pesquisa, a extensão, ampliar os cursos, qualificar, lutar pela qualidade dos cursos, melhorar o convívio, sim, entre a questão, os técnicos e docentes, entre os servidores, promover a união. A gente também viveu nesses últimos tempos alguns momentos de conflito, que muitas vezes desnecessários, só
criando mais atrito ainda, quando na verdade a gente deveria ter, a gestão deveria ter uma ação de unir e motivar o servidor. Então, nesse sentido, a gente tem sim uma postura diferente e gostaria, né, de fazer diferente. Marcar presença não só na comunidade interna, na comunidade externa. Nós acho que já tivemos uma inserção muito grande, a gente tem que utilizar todos os canais, COED, comitês, a questão parcerias com prefeituras, sindicatos, sem partidarizar a instituição, mas tendo sim uma amplitude maior, né, uma inserção maior na comunidade. Isso faz parte da missão do Instituto. E outra questão, a questão também da revitalização dos espaços, né, essas áreas também que estão interditadas, quer dizer, lutar para que a gente consiga investir para melhorar a infraestrutura, melhorar as condições, então, de ensino, sempre de uma forma bastante transparente, com bastante diálogo, e nisso, fazendo uma gestão para todos, né, e não só para as pessoas que são mais próximas, que são amigos, não, é uma gestão profissional para todos, para o conjunto, né, de servidores, estudantes, para todos os cursos, licenciatura, né, a educação, o ProEja, que está ainda meio esquecido, os cursos de tecnologia, os cursos integrados, discutir, atualizar os PPCs que forem necessários, equalizar a distribuição de carga horária. Quer dizer, temos várias questões aí para a gente colocar, né, que também não daria para colocar tudo aqui. Mas uma outra questão também importante, na recepção dos estudantes novos, na recepção dos servidores novos, os coordenadores de curso, muitas vezes, essa questão da capacitação para exercer uma função, para exercer uma coordenação, quer dizer, as diretorias sistêmicas estarem juntos também com os servidores, dando apoio, motivando para que a gente possa fazer mais, para que a gente possa se sentir bem aqui, ter orgulho de fazer parte do Instituto. Por isso que a gente se coloca como presença no campus BEM. Obrigada. Com a fala da candidata Soini, chegamos ao final do segundo e último debate para o cargo de diretor do campus Bento Gonçalves, agradecendo a participação dos candidatos, da plenária, dos membros da comissão eleitoral local e de todos que contribuíram para que esse debate acontecesse. Esse é um momento ímpar na história do campus Bento Gonçalves. Lembramos a todos que a eleição para diretor-geral do campus ocorre na próxima quinta-feira, dia 8 de outubro, das 9 às 21 horas, no Salão de Atos, juntamente com a votação para reitor do IFRS no mesmo horário e espaço. Convidamos a todos os servidores e alunos para que participem desse momento de democracia nessa instituição. Obrigado e boa noite.